É uma especialista que você já inicia a fala desqualificando os especialistas. Mas um ponto interessante, primeiro, essa jogada é uma jogada extremamente fina, limítrofe, que a gente fala na arbitragem, jogadas cinzas. O que são jogadas cinzas? Se você decidir por penal, ok. Se você decidir por não penal, ok. Nesse caso, falando da regra do jogo, o Maurício, de quem era a preferência de finalizar a bola? Maurício. Do Maurício. O Souza, quando ele vem, e aí o bote que ele dá por trás, quando ele faz a carga, quando ele faz o movimento da carga... Ele não empurra. Não é aí que tá, mas podemos ficar de pé? Você me permite? Vamos imaginar que ele é o Souza, certo? Certo. E ele tá para finalizar. Vamos imaginar, Não, ele é o você Maurício. Ele é o Maurício. E eu sou o Souza. E ele tá já com a perna esquerda para finalizar. E eu chego com a minha perninha aqui, vou e faço esse movimento. É sutil. Só que eu desloquei ele, você percebeu aqui? Percebeu? Você conseguiu perceber que eu desloquei? E foi sutil. Olha, Então, o futebol é esporte de contato. Não, sim, mas aí que tá. Quando a gente fala da questão do ataque, do pró-ataque, a regra do jogo ela fala muito sobre analisar a consequência do ato. Aqui. E você tem todo... Então, neste caso, por esse detalhe, por a bola estar em disputa, pênalti. Se a bola não estivesse em disputa, e eu estou respeitando os meus colegas que também opinaram. Se essa bola passou de fato e a jogada acontece uma fração de segundos depois, nada a marcar. Mas no momento exato, e eu fui tão caprichosa, Elia, que eu fazia isso quando eu dava aula, de pegar a imagem e fazer o famoso quadro a quadro. Porque eu falei assim, eu não posso ser incoerente na hora de explicar. Você viu que a bola não tinha passado. E no quadro, quando tem esse toque sutil que você viu que o Nicola foi para frente, exatamente nesse toque, a bola estava no pé do Maurício. Mas eu entendo, respeito totalmente sua opinião e fico com ela, porque você é nosso comentarista. Agora, eu vou te dizer, comentaristas importantes, não vou citar os nomes aqui, mas comentaristas importantes de outros canais, ex-árbitros como você, foram claros em dizer que não foi pênalti. Eu sei que você é estudiosa e como tem... primeiro, gestão, e segundo, tem também um retrospecto de professora de arbitragem. Eu sei que você tem bons contatos junto à Conmebol, junto à FIFA. Eu queria entender a opinião dos maiores especialistas da Conmebol e da FIFA, se eles concordam mais com você ou mais com os outros que foram favoráveis ao à não marcação do pênalti. Eu vou te dizer, porque um lance como esse, a gente não tem que ser senhor da razão, e aqui eu não estou sendo, eu estou explicando somente. Eu tive o cuidado de entrar em contato com o instrutor hoje que coordena a instrução nacional do mundo e, assim, de uma maneira muito humilde, perguntei, professor, eu gostaria de saber a sua opinião, porque aqui no Brasil estão todos dizendo que não há infração, mas eu sinto que há um toque, eu quero entender o que é esse toque de acordo com a visão que a FIFA orienta para os seus torneios. E aí ele explicou, Ana Paula, o toque é sutil, se não tem bola em disputa não é infração, mas quando a gente analisa o local do atacante, a bola passando por ele e o defensor vem por trás, a gente precisa avaliar a consequência. E ao avaliar a consequência, numa situação sutil, que ele falou para mim assim, lá, aí no Brasil, devem estar tocando muito no fato de ter sido um toque insignificante. Mas esse toque insignificante causou ou não causou consequência? Aí ele falou para mim, se você parar a imagem quadro a quadro, você vai ver que no momento desse toque sutil, minimamente impacta na ação do atacante de finalizar. Por isso, pênalti. E aí ele também coloca, não é nenhum absurdo as pessoas entenderem outro quando não tem essa percepção do detalhe. E futebol, muitas vezes, é decidido no detalhe. E aí vem a pergunta sobre o VAR. O VAR caberia entrar, se o VAR tem a imagem do quadro a quadro, o momento em que a bola está em disputa, mostra essa bola, o momento do jogador que vai finalizar o atacante, e esse toque nas costas mais o quadril, porque a gente não está falando só do toque nas costas, é uma encoxada sutil, né? Vamos falar assim, é uma encoxada. E essa encoxada, até a gente brincando no samba, ela te desloca. Dá uma deslocadinha. Ela te dá uma deslocadinha. Isso é normal nosso, do corpo humano. E aí ele falou, olha, nesse caso, o VAR poderia ter chamado e dado ao árbitro uma segunda visão da imagem, não que ele vai decidir pelo árbitro. Porque o Klaus poderia ir na área de revisão e manter a sua decisão. Mas diante... Então, assim, respeitando a diretriz... Eu respeito a diretriz, eu estou passando respeito a informação da sua pesquisa, que é brilhante, junto a um grande árbitro que, inclusive, é professor da FIFA, ou seja, não é qualquer um.
Mas diante dessa dificuldade da gente chegar a uma conclusão, você não entende que a decisão de campo tem que ser respeitada e que está normal e a gente não deveria estar com toda essa polêmica, porque ela é tão fina, ela é tão limítrofe, que, primeiro, o VAR teria dificuldade para recomendar uma chamada para o Klaus. E dois, a decisão de campo, normalmente vocês árbitros apregoam que a decisão de campo, ela em tese tem que ser mais soberana. Olha só, bom, até acho bom a gente colocar essa imagem do gol. Mas o Arrascaeta está de frente para o gol e ele está de frente para o gol com a perna boa dele. E aí ele tem o toque, é mais clara essa participação. Então, mas agora, dá pra gente dizer que o Maurício não tinha essa posição também? Não dá para afirmar isso. Mas aí eu gosto dessa discussão, que é onde você tocou. Como gestora de arbitragem, se esse lance acontece. Se eu tenho uma diretriz clara durante toda a competição e acontece um lance desse, eu posso fechar com o meu árbitro. Então, em função da dualidade da jogada, da dificuldade da jogada, que poderia ser para A ou poderia ser para B. Mas jogadas como essa que nós vimos, numa competição como a nossa, ela acontece 2, 3 vezes no máximo. É raro, porque é raro acontecer. É muito sensível. Porque é muito sensível. Então, essas jogadas, quando elas acontecem de forma rara, eu fico com o árbitro. Como jornalista e hoje comentarista, eu sou obrigada a passar para quem está nos assistindo todas as variáveis da jogada. Inclusive, eu coloquei isso nas minhas redes sociais. Mas respondendo como gestora, se eu tenho uma diretriz muito clara, o meu campeonato está estável, eu tenho credibilidade, eu tenho transparência e solidez, eu estou com o meu árbitro. Quando eu não tenho isso claro, quando eu não tenho solidez, quando eu não tenho credibilidade, eu estou comentando que não é por simplesmente capricho, não. Eu estou explicando os porquês que eu entendo que não, pautada numa orientação de um instrutor FIFA. E respeito os meus companheiros também que dizem o contrário. Não, está tudo certo. Eu acho que só que a pauta mais importante é uma jogada extremamente sensível extremamente difícil. O Klaus tomou a decisão dentro de campo. Ou seja, não é que o Palmeiras tenha sido prejudicado, não foi prejudicado. É uma pauta muito sensível, tão sensível que coube toda essa discussão e você precisa ter muito argumento para definir que houve a penalidade máxima. Então, o Klaus ali no campo, com o olho bom, bem posicionado, não deu pênalti. Então, não é, o Palmeiras chora e tem direito a chorar, porque o choro ele é permitido, mas não com grandes motivos.